Essa curiosidade definitivamente vai te ajudar na sua vida amorosa. Você já ouviu falar do amor líquido? Tá vendo esse senhorzinho super fofo, o Zygmunt Bauman? Pois bem, ele escreveu esse livro e vários outros mais que basicamente dão um tapa na cara. Ele foi um sociólogo muito famoso e a teoria mais famosa dele é a modernidade líquida, onde ele fala que antes a nossa sociedade era sólida e agora ela é líquida. O que isso significa? Os líquidos não têm forma, eles adquirem a forma dos recipientes onde eles estão. Se você colocar água num copo, ela vai ter a forma do copo. Se você colocar água no prato, ela vai ter a forma do prato. Pro Bauman, a nossa sociedade passou de sólida para líquida. As instituições eram sólidas, o governo era sólido, os relacionamentos duravam mais tempo e agora é tudo líquido, é tudo instável. Então, se antes a gente tinha 30 anos o mesmo emprego, agora o desemprego é um medo que a gente tem. A gente tem medo da violência, a gente tem medo da solidão, de ficar para trás. E como que isso se aplica nos relacionamentos? Vou explicar na parte 2, que eu já postei porque eu sei que vocês são ansiosos. A escola te ensinou a lei do jeito errado, mas eu vou te mostrar como triplicar a velocidade da sua leitura. Na escola, todos nós aprendemos a ler silabando. Volta no escritório. Porém, se você parar para perceber, nosso olho enxerga um grupo muito maior de palavras sem que a nossa visão fique embaçada. Ou seja, se você bater o olho 2 a 3 vezes em cada linha, você enxerga tudo nitidamente. E o grande problema disso é que você está a todo momento enviando o mesmo estímulo para o seu cérebro. E como ele já viu aquela informação, ele considera essa mensagem repetida e para de prestar atenção nela. Sabe quando você lê a mesma página 10 vezes e a sua mente está em outro planeta? É exatamente por isso que acontece. Então, o grande segredo para acelerar a velocidade da sua leitura e ainda aumentar a sua memorização e compreensão é simplesmente forçar o seu olho a bater menos vezes em cada linha. Me segue e compartilha. Foi durante o período colonial que o barroco floresceu no Brasil. Com o início do chamado Ciclo do Ouro, Minas Gerais passa a ser o grande foco econômico do Brasil. E foi ali que a arte barroca mineira começou a despontar, com Aleijadinho na escultura e na arquitetura e o mestre Ataíde na pintura. Na literatura, o marco inicial do barroco é a publicação da obra Prosopopeia, em 1601, por Bento Teixeira. Um importante nome para a literatura barroca no Brasil é Gregório de Matos, que ficou conhecido popularmente como Boca do Inferno. 3 das principais características de um texto barroco são arte dualista, jogo de contrastes e jogo de ideias. O bem e o mal, o claro e o escuro, a fé e a desesperança, o luto e a vida, o nascimento e a morte, o controle e o desespero, elementos distintos e até contrários atuando em um mesmo espaço artístico de poesia. A graça do barroco tá nisso. Tem o espírito de uma criança no apartamento do lado do meu. Há um tempo, o filho da minha vizinha, que mora no apartamento aqui parede gêmea com o meu, morreu. Esse menino, ele era uma criança meio estranha. Pra vocês terem uma ideia de como era, uma vez ele achou um isqueiro do pai dele e botou fogo no próprio quarto. Enfim, o ponto é que essa minha vizinha, a mãe dele, nunca superou a morte da criança. E agora ela deu pra ficar andando aqui no bloco do apartamento dizendo que tá ouvindo as vozes da criança. Já tem dia que eu não durmo direito com medo dessa história. Já estão dizendo que essa mulher tá dormindo no quarto que era do filho dela porque diz que lá ela sente a presença da criança. E aí semana passada veio um bando de gente aqui no bloco, o povo entrou no apartamento e depois eu descobri que eles eram médiums. Aparentemente eles tinham vindo justamente ver o espírito da criança. Só que, véi, eles não demoraram lá. Passou uns 30 minutos, a galera começou a correr pra fora do apartamento. Aparentemente eles iniciaram o ritual, só que a coisa ficou muito pesada. Pra saber o que rolou, você vai ter que ler Terra Faminta, do Andrew Michael Hurley. Hurley. Pensei que o pior sentimento era te perder, mas eu estava enganado. O pior sentimento que eu já senti foi quando percebi que eu havia me perdido, tentando fazer você permanecer aqui. Vou trazer fofoca de qualidade. Tô com uma amiga que tá dizendo pra todo mundo que é neta de bruxa. Começou porque eu falei pra ela que eu tô relendo Harry Potter, né? E aí eu tava falando do livro pra ela e ela virou assim pra mim e falou: "Você sabia que eu sou neta de bruxa?" Na hora eu dei risada da cara dela, só que ela me contou uma história muito convincente. Ela me falou sobre a tataravó dela, que, dizendo ela, foi uma das bruxas mais importantes da idade medieval. Ela me disse que a avó dela foi responsável por criar um clã de seguidores na bruxaria da Idade Média. Ela deixou um legado de usar a magia pra espalhar coisas positivas. Ela tinha toda uma filosofia baseada na dedicação, na paciência, na lealdade. Minha amiga disse que ela dedicou a vida pra ensinar as pessoas sobre a bruxaria. O nome da avó dessa minha amiga era Helga Hufflepuff. E ela foi a criadora da Lufa-Lufa,
Lufa-Lufa uma das 4 casas de Hogwarts. Sabe por que eu tô falando da Lufa-Lufa? Porque o Submarino lançou edições exclusivas do primeiro livro da saga. São 4 capas, uma pra cada casa de Hogwarts. E eu fiquei na missão de mostrar pra vocês a da Lufa-Lufa. Quer conhecer melhor essa maravilha de livro que tá lindíssimo? É só visitar o perfil do Submarino aqui no TikTok. Eu tenho certeza absoluta de que você vai gostar do que você vai ver. Mataram os meus pais quando eu era um recém-nascido ainda, sabe? E aí eu nunca pensei que fosse vir atrás de mim, assim, mas agora parece que querem me pegar. Eu sempre morei com a minha família materna e eles sempre, tipo, cuidaram de mim, sabe? Nunca foi como era com os meus pais. E eu tô desesperado, eu não sei o que fazer, eu não sei pra onde fugir, eu não sei pra onde ir. Meus pais, eles realmente eram metidos, assim, com umas coisas um pouco diferentes. Não sei se vocês me entendem, não, mas eu, desde que eu vim morar com a minha família materna, tentei não me enveredar por nada dessas coisas erradas, sabe? E agora, o mesmo cara que matou os meus pais quer se vingar me matando também. Eita chororô, minha filha. Felizmente, essa história não é minha, é do Harry Potter. E tá aqui essa edição linda da Pedra Filosofal, que é o primeiro livro da saga. O Submarino lançou 4 capas desse livro aqui, tem uma pra cada casa e vale a pena conferir, hein? É só ir ver no perfil do Submarino aqui no TikTok. Você que acredita no mito ainda, dá uma olhada nisso. As criaturas do lado de fora observavam, mas já era impossível decifrar quem era homem e quem era porco. Esse trecho é do livro Revolução dos Bichos, onde os bichos fazem uma revolução numa fazenda, os porcos tomam a liderança, prometendo fazer grandes mudanças, acusando o ser humano de ser o maior mal. E o livro termina assim: não dá mais pra saber quem é humano e nem quem é porco. Cuidado com o que você acredita e fica de olho. E quem sabe que o porco que você acredita não seja gente como quem ele critica. Comenta aqui se você conseguiu entender e me segue pra mais. 3 lições poderosas do livro Pai Rico, Pai Pobre que você não aprendeu na escola. Recebeu o seu dinheiro, pague-se primeiro. 2. Compre ativos geradores de renda. Número 3. Esteja em constante aprendizado. Me segue, que eu tô aqui pra te... Livro de fadinha também ensina e eu tô aqui pra te provar. Ai, o Suriel mudou minha vida. O livro em questão é Corte de Asas e Ruína. Página 521. Apenas você pode decidir o que a destrói. E a gente tem esse poder de decidir o que nos afeta, o que nos destrói. Em outras palavras, só é vergonhoso se você sente vergonha. Suriel, te amo! Mas eu quero saber de você. Comenta aí uma frase de um livro que mudou a sua vida. É o 5º corpo de criança que encontram aqui perto de onde eu moro. Tá todo mundo desesperado com tudo que tá acontecendo. De uma hora pra outra, a nossa cidade virou um verdadeiro parque de guerra. Tem quem tá tentando fugir dessa realidade, indo morar em outros países. A vida de quem tenta fugir pra outro território é uma verdadeira desgraça. Ninguém quer viver aquilo. Fora que depois eles precisam habitar um território que eles não conheciam de forma ilegal, sem saber o que vai acontecer com eles. Eu e minha família não sabemos se a gente quer seguir essa vida. Mas ficar aqui onde a gente tá agora é dar as mãos pra morte. O que eu fiz pra merecer esse tipo de realidade? Por que eu não posso viver como vive uma pessoa normal? Por que o conflito dos outros afeta tanto a minha vida? Esta não é a minha realidade e provavelmente também não é a sua. Mas essa é a realidade implacável para muitos dos chamados refugiados. Quem fala muito bem sobre isso é a Christy Leftery em O Homem que Escutava as Abelhas. Sério, isso aqui é um livrão, uma obra ímpar, talvez um dos meus livros favoritos da vida. Torturado. Esse aqui é um livro que eu vejo as pessoas falarem pouco aqui no TikTok, mas a gente vai resolver isso agora. O que faz essa história ser tão especial a ponto de colecionar prêmios como o Oceanos, o Leia, o Jabuti? Pra te dar a resposta, eu vou ter que te recomendar ele, te dizer que o que ele vai te ensinar diz muito sobre o país em que tu mora. Esse livro vai contar a história de Belonísia e Bibiana, 2 irmãs que moram em um lugar muito específico do Nordeste brasileiro. A realidade dessas 2 irmãs e de suas famílias é permeada por um triste traço da história brasileira: a escravidão e o racismo. É um livro que, de um jeito muito sério, vai te ensinar sobre a história do Brasil. O Itamar Vieira Júnior hoje é chamado para diversas entrevistas e sempre que ele fala de Torturado, muitas pessoas param para ouvir, porque esse aqui é de fato um livro que é muito mais que entretenimento. Torturado já é um dos meus livros favoritos desde que eu o li, ao mesmo tempo em que é um livro muito sério sobre a história do Brasil, também é um livro sobre amizade, parceria, companheirismo, fidelidade, família, necessidade de empatia, participação na coletividade, enfim. É um livro muito interessante para reflexão de quem é você no mundo e como é este mundo no qual você habita. Torturado é um livrão e merece tudo o que tá tendo e muito mais. Tenho certeza de que no futuro, a literatura, a história da arte, a cultura, todo mundo vai lembrar desse livro aqui, inclusive os vestibulares. Enfim, gente, livrão. Se você não leu, tá na hora de ler. Hoje eu vou compartilhar com você os ensinamentos de um dos meus livros preferidos que me ajuda muito a criar apresentações bem feitas. O livro em questão é o Ideias que Colam,
dos irmãos Chip e Dan Heath. Ele tem uma leitura muito tranquila e cheia de cases explicando os 6 princípios que diferenciam uma ideia que dá certo das demais. E para introduzir esses princípios, eu vou te dar um exemplo prático. Vamos supor que eu fosse o inventor da bicicleta e que eu usasse o passo a passo dos irmãos Heath para apresentar minha engenhoca para o mundo. Para começar com a simplicidade, eu explicaria a essência da minha ideia. Um novo meio de transporte rápido, barato e não poluente. Em seguida, para despertar surpresa, eu pediria para alguém entrar na apresentação montado numa bicicleta e convidaria um dos espectadores para conhecê-la de perto. Isso também manteria o interesse. Para o terceiro princípio da concretude, eu explicaria sem enrolação como funciona o sistema. Para se locomover, basta pedalar e manter o equilíbrio. É um jeito de facilitar a compreensão. Em quarto lugar vem a credibilidade. Então eu traria estatísticas de fácil entendimento. Um bom exemplo seriam dados sobre os benefícios para o meio ambiente. Para o quinto princípio, o dos sentimentos, eu apelaria no bom sentido para o momento de conexão que um passeio de bicicleta pode gerar numa família. E para fechar com o princípio dos relatos, eu compartilharia a história de alguém que já testou pedalar por alguns meses e se tornou muito mais saudável. Bom, eu espero que você tenha curtido a sugestão e se quiser acompanhar mais dicas sobre apresentações, segue aí. Já leu um livro que transformou a sua vida? O meu livro foi It, A Coisa. Por conta desse livro que eu tenho um assistente enorme com vários outros livros. It, A Coisa me fez apaixonar pela literatura em geral. Foi por conta do Stephen King que eu conheci vários outros autores como a Agatha Christie. Foi por conta desse livro que eu criei esse TikTok para falar de todos os outros livros. E por conta dele eu comecei a criar as minhas próprias histórias. Então sim, esse único livro mudou toda a minha vida. Leiam livros. O que o livro Grande Magia, Vida Criativa Sem Medo me ensinou? Ele é da mesma autora de Comer, Rezar e Amar. Primeiro, a vida tem uma regra simples e generosa. Você melhorará em tudo aquilo que praticar. Segundo, que você nunca conseguirá criar nada de interessante na vida se não acreditar que merece ao menos tentar. Terceiro, a maioria das coisas já foi realizada, mas ainda não foi realizada por você. Depois disso eu postei um vídeo que eu achava que era uma dica que todo mundo sabia que não tinha graça e ele chegou a mais de 1 milhão de visualizações. Boa sorte em 30 segundos. Julieta, após a perda de sua irmã, passa a morar numa casa escura com sua avó, que está sempre lhe dando ordem, e sua mãe, com quem ela quase nunca fala. Então Julieta decide escrever cartas para sua irmã, enquanto se lembra dos momentos que elas viveram juntas. Mas ao entrar na nova escola, ela faz amizade com Marina e Dario. Eles matam a aula juntos e Julieta descobre um mundo muito mais diverso e livre. Até que conhece Eri, uma garota que a faz se sentir elétrica de um jeito que ela nunca sentiu. Enquanto Julieta conhece mais sobre si mesma, ela continua enfrentando o luto, mas prestando atenção nas coisas boas no mundo ao seu redor. Essa é uma HQ da Helena Cunha que nos faz refletir sobre amadurecimento e a busca pelo pertencimento mesmo no mundo em que você parece não se encaixar.